Olá pessoal, tudo bem? No Praticando Engenharia Civil de hoje nós vamos falar de 4 materiais que são aplicados nas paredes de alvenaria estrutural. Eu sou o professor José Douglas e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. As paredes de alvenaria estrutural são compostas principalmente por 4 tipos de materiais. São eles os blocos estruturais, as argamassas estruturais, o grout, que é uma espécie de concreto fluido, e o aço. A qualidade dos materiais, bem como a qualidade na execução desses elementos, vão me indicar o quão bem feita vai ser uma parede e, consequentemente, o prédio executado em alvenaria estrutural. Pessoal, mas antes de falarmos dos 4 principais elementos que compõem o sistema de alvenaria estrutural, eu vou deixar aquele recado importante para vocês, de se inscrever agora aqui nesse canal e deixar o seu like. Desde já eu agradeço de coração por vocês estarem fazendo isso aqui, contribuindo cada vez mais para o crescimento e a disseminação dessas informações sobre a engenharia civil. Então, vamos em frente. O primeiro material que nós vamos falar é o cargo-chefe das paredes de alvenaria estrutural. Nós vamos falar do bloco. O bloco ele é dividido em 3 tipos, podendo ser feito de material cerâmico ou de concreto. E esses 3 tipos são o bloco vazado, o bloco tipo canaleta e o bloco tipo compensador. O bloco vazado ele é dividido em 2 famílias, as famílias de 29 e de 39. Essas são as dimensões de comprimento dos blocos, até porque a dimensão de largura desses blocos vai de 90 a 190 milímetros. As canaletas elas podem ser do tipo U ou do tipo J, podendo ser a canaleta inteira ou meia. As dimensões dela com relação ao comprimento e largura são parecidas com a dos elementos vazados. Já os compensadores são elementos menores que servem, como o próprio nome diz, para compensar a falta dos limites da parede. Normalmente esse elemento vai no cantinho ali na boneca da porta ou, por exemplo, no canto da janela. Esses compensadores que eu acabei de falar são os verticais. Mas também existem compensadores horizontais e eles vão ter aí um bloco comum, tem na faixa de 190 milímetros de altura, o compensador horizontal ele vai ter a metade. Neste caso ele vai servir para compensar a altura ou pé direito que for numa medida ímpar, por exemplo 2,70, 2,90, 3,10 e por fim todo bloco tem uma resistência chamada de FBK. Esse FBK é uma resistência característica do bloco, que vem em projeto e também vai ser requerida no material executado. O FBK do bloco varia de 4,5 a 20 MPa em média. O segundo elemento que nós vamos falar são as argamassas. As argamassas são compostas de cimento, areia, água e aditivos. Aditivos para compensar a alta resistência que a argamassa deve atingir e dar também trabalhabilidade a esse material sem que você precise acrescentar muita água. Então, normalmente as argamassas elas podem vir industrializadas, como se faz na compra de um concreto usinado, por exemplo. Elas podem ser feitas na própria obra ou você pode também comprá-las industrializadas na forma a granel ou em saco, vindo o pó e na obra você acrescenta água. Na prática, normalmente, em virtude da demanda, se pede esse material usinado. Então a argamassa vem da usina logo cedo ou até no dia anterior para ser armazenada em grandes tonéis e ser encaminhada diretamente ao pavimento, assim fica mais prático de se utilizar. A argamassa também tem uma resistência chamada de FAK. Esse FAK deve ser no mínimo 80% da resistência do bloco. Por exemplo, se o bloco for de 10 MPa, o FAK da argamassa deve atingir pelo menos 8 MPa. A argamassa de assentamento vai estar disposta tanto na linha horizontal do bloco como na linha vertical, fazendo todo o fechamento
durante a execução. Antigamente se aplicava esse tipo de execução somente nas paredes externas e era autorizado nas paredes internas fazer a aplicação da argamassa de assentamento somente na parte horizontal. Mas em virtude do auxílio no isolamento termoacústico, essa exigência foi requerida para que toda a alvenaria esteja totalmente preenchida nos pontos de assentamento, tanto verticais e horizontais, com argamassa de assentamento. O terceiro elemento que nós vamos falar agora é o grout. O grout é um concreto fluido, um concreto com mais aditivo e um pouco mais de água e com uma brita menor para ficar mais fácil de ser aplicado dentro do alvéolo do bloco, esse espaço que é vazado na vertical. Esse grout também pode ser usinado ou fabricado em obra, como também pode-se comprar ele industrializado, ensacado, mas normalmente se aplica ele fabricado na obra, na betoneira ou usinado. A resistência do grout é chamada de FGK, resistência característica do grout, e essa resistência na alvenaria estrutural normalmente é o dobro do bloco. Por exemplo, se o bloco tiver 12 MPa, o grout vai ter aí no mínimo 25 MPa. Se tiver 10, vai ser no mínimo 20. E assim por diante. A resistência mínima seria mais ou menos 15 MPa, mas normalmente se aplica mais do que 20 MPa. O grout vai servir para preencher, como eu falei, os pontos de alvéolos, onde vamos ter pontos de grout no projeto. Isso aí é feito numa linha vertical, em pontos definidos pelo projetista, que vão auxiliar no reforço da parede, tanto no preenchimento do bloco por inteiro, quanto na questão de contraventamento de esforços laterais em prédios de alvenaria que têm maiores alturas. Outro local onde a gente vai ter a utilização do grout são nas vergas e contravergas, acima e abaixo da janela, nas vergas acima das portas e no cintamento de amarração, o que vai normalmente na última fiada e na fiada do meio da alvenaria estrutural. O quarto e último elemento que nós vamos falar aqui, aplicado na alvenaria estrutural, é o aço. O aço que normalmente é o mesmo utilizado no sistema de alvenaria convencional, nos pilares, nas vigas, nas lajes, mas que nesse caso ele tem uma menor quantidade de aplicação, devido à própria composição da parede já fazer a função que o pilar com o concreto e o aço faz. Mas esse elemento é importante também para reforçar as paredes de alvenaria estrutural e para compreender pequenas vigas, que nesse caso são chamados de cintas de amarração, e as vergas e contravergas da parede. Essas barras elas vão na horizontal, complementando essa estrutura de armação dentro desses elementos, e também no cintamento. E nos pontos de grout, no sentido vertical. Normalmente se aplica, dos pontos de grout se aplicam barras com 10 mm do tipo CA50 e nas canaletas vai aí na faixa de 8 a 10 mm. Isso vai depender muito do projeto. Eu só estou dando um exemplo aqui para a gente ter uma noção de como de quais são os diâmetros aplicados nas paredes de alvenaria estrutural com elementos de armação, o aço. A resistência do aço está inerente ao tipo do aço, o CA50, que significa 500 MPa de resistência ao escoamento. Há também a aplicação do CA60 para servir de estribo nessas cintas e pequenas vigas dentro da parede de alvenaria estrutural. Então, pessoal, ficou claro quais são os principais materiais aplicados no sistema de alvenaria estrutural? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui o seu comentário se vocês gostaram, se tem alguma informação que ficou faltando que vocês queiram acrescentar, se vocês querem mais vídeos sobre alvenaria estrutural. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de divulgar esse vídeo com os seus colegas, aqueles que estão estudando esse assunto na faculdade ou que estão começando a executar esse sistema maravilhoso que é a alvenaria estrutural. Eu só tenho a agradecer por vocês que já se inscreveram, que estão curtindo os nossos vídeos,
estão comentando. Isso é um feedback muito bom para a gente continuar divulgando o conteúdo da construção civil. Então, pessoal, até a próxima e esse foi mais um Praticando Engenharia Civil.